Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer um tutorial sobre o Google Docs e aí como fazer a inserção de planilhas e fazer as edições lá dentro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é já ter uma conta no Google. Sugiro que a gente entre já pelo navegador do Google, Google Chrome. Então a gente clica nele e vai fazer a conexão aqui no Google Apps aqui e já vai procurar o documentos aqui. Ele vai pedir para conectar numa conta. Essa aqui eu vou colocar minha senha. Aí está fazendo a conexão na conta, né? A gente faz o login. A partir de então, a gente vai ter acesso ao Google Documentos. E é aqui que vai ficar armazenado todas as nossas tarefas, né? Vocês estão vendo que aqui já tem alguns gráficos aqui, alguns arquivos. Todos eles estão online e estão à disposição para você acessar a qualquer momento via computador. Então, conectando na conta, aqui eu estou conectado já na minha conta do Google, a gente já pode começar a trabalhar com essa ferramenta gratuita e online do Google. A gente vai, então, inserir aqui um novo documento, fazer aqui em branco, e aí ele já criou, automaticamente ele já abriu aqui, ó, tá online, o Google documento dele aqui, que ele é bem próximo, bem parecido, mais simplificado que a ferramenta Word da Microsoft. Então aqui dá para ver aqui que a gente pode já dar um nome, né? Vamos botar aqui tutorial Google Docs. Tutorial Google Docs. Nesse momento, qualquer alteração que eu estiver fazendo aqui no arquivo, ó, vocês vão percebendo que ele já vai salvando. Ó. Todas as alterações feitas são salvas automaticamente no Google Drive. Por isso que é importante a gente estar conectado dentro de uma conta do Google para poder trabalhar com mais segurança. Até porque sem fazer o login não tem como entrar aqui. Como tudo é gratuito, fazer um e-mail, não há problema nenhum, ele está acessível para todos. Essa ferramenta aqui, ela tá traduzida, ela não tem muito mistério, mas ela tem várias ferramentas delas embutidas, né? Aqui nesse primeiro momento, a gente vai apenas trabalhar como a gente se conecta na conta do Google, especificamente no Google Docs, e como inserir um gráfico aqui dentro. Aí que tem outras utilidades aqui, essas são as ferramentas que vocês podem depois brincar e testar. Isso pode ser um outro tutorial que a gente pode fazer mais adiante. Então, após aberto o Google Docs aqui, a gente vai inserir gráfico. Eu acho mais bonito um gráfico de pizza, tá? Então a gente vai inserir esse formato aqui primeiro. E depois, se a gente quiser, a gente pode mudar para linha, coluna e barras. Então vamos fazer aqui inserção. Ele está gerando o gráfico. E aí ele inseriu dentro do Google Docs aqui. Para a gente fazer a edição desse gráfico aqui, a gente vai ter que entrar agora no Google Planilhas. Olha aqui, ó, abrir documento original. Clicamos aqui, ele vai abrir um novo, uma nova área. Vai carregar aqui o gráfico, ó. Tutorial Google Docs, gráfico de pizza 1. Aqui são os dados, ó. Ele insere aqui essas informações aqui do lado, já automaticamente. Então, considerando que esse gráfico aqui ele é uma representação de 100% de qualquer dado que tu queira informar aqui,
ele, na medida que a gente for mudando esses valores aqui, ele vai alterar aqui os percentuais, sempre completando até 100%. Então, por exemplo, aqui o time 1, a gente vai simplesmente escrever aqui roda azul. Nesse momento ele já altera aqui, ó. Veja que ele não mudou os percentuais aqui. Vamos aqui, o Team 2. A gente vai nomear como roda vermelha. Só para vocês irem percebendo a relação da onde a gente troca a informação e onde é que ela aparece. Esse aqui vamos chamar de roda laranja. É mais para laranja do que amarelo esse aqui. E por fim, a roda verde. Tá? Como esse tutorial ele tem um fim de indicar para vocês o que pode ser feito com essas ferramentas gratuitas, a gente não vai se aprofundar demais. Mas aqui, por exemplo, né, se a gente quiser personalizar o gráfico, ó, editar o gráfico aqui, a gente clica aqui, editar o gráfico, e aí vai aparecer aqui uma área para a gente fazer alguma personalização desse gráfico aqui dentro. Então aqui a gente vai em personalizar, é estilo do gráfico. Por exemplo, se eu fizer um 3D, ele vai gerar esse visual com volume. Por exemplo, maximizar aqui, ele já faz um encaixe dentro dessa área aqui. Nesse caso ela não colabora, então a gente vai desligar. Aqui a gente poderia mudar a fonte dessas escritas aqui. Então vou só mudar aqui, ó, só para vocês perceberem onde é que é alterado, né? Então, por exemplo, isso era o estilo do gráfico, isso nos permite. Aí o gráfico de pizza, ó, circunferência interna de rosca aqui, ó. Ó, aqui a gente mexe, a gente consegue dar mais um efeito aqui. A gente quiser aumentar mais. Para alguns casos ela pode ficar interessante, dependendo da utilização que vocês precisam. Então eu vou deixar aqui em 50%. Tá? Aqui a gente poderia botar a borda, marcador de fatia. Aí, por exemplo, ó, a gente consegue inserir o valor aqui dentro. Tá? Porcentagem, transformar valor e porcentagem. Eu vou deixar aqui o valor e porcentagem, porque depois a gente faz a alteração lá em cima e percebe a relação entre uma coisa e outra. Vocês vão ver que se eu mudar lá em cima, por exemplo, na roda azul, em vez de botar 24, colocar 44, a participação do azul vai aumentar aqui. E também aumentou a participação em porcentagem do que isso representa no gráfico. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Desfazer e vou refazer. Eu fui e voltei, só para ver essa relação entre esse espaço da tabela e o que gera aqui dentro. Aqui, por exemplo, se a gente quiser alterar aqui, ó, é só dar 2 cliques. Vamos botar aqui gráfico de pizza 1. Feito. Vamos seguir aqui na nossa personalização aqui, ó, editar gráfico, abriu, personalizar, gráfico de pizza, tem essas coisas aqui para fazer. Não vou ensinar tudo aqui, mas é interessante que vocês mesmos mexam e vejam a relação que existe visual do que é possível fazer com esses gráficos, né? Então, títulos do gráfico aqui, ó, eu mudei direto aqui, mas também poderia mudar aqui também. Vamos botar aqui um rostinho, viu só? Mudei aqui e aqui, tanto faz. Aqui mesma coisa, eu vou escolher a fonte, o tamanho dela, quero maior, eu quero menor.
ela vai se ajustando automaticamente porque esse é um ambiente responsivo. Tá? Esse eu quero negrito, italizar, aqui o alinhamento, tá? A cor, alterar o gráfico aqui, a cor do título. Aí vamos ver aqui a série, ó, por exemplo, aplicar a roda azul. Se eu quiser mudar alguma cor, ó, a roda vermelha, posso mudar para laranja. Enfim, várias cores aqui dessa paleta. Eu vou deixar como estava antes. Eu vou refazer aqui, ó, retornar. Então, aqui também é uma ferramenta, uma utilidade importante. Se vocês errarem, podem voltar aqui os passos, que não vão se perder desta forma. Tá? Aqui são as legendas. Ó, eu vou só mudar o tamanho aqui um pouquinho, só para vocês perceberem o que são as legendas. As legendas são essas informações aqui do gráfico. Tá? Aí tem algumas opções, né? Deixar negrito, atualizar, mesma coisa também, mudar a cor da fonte aqui. Então a gente criou um gráfico de pizza, tá? e fez a edição que era necessária, colocou as informações. No caso de vocês, podem ser informações nutricionais, vocês podem separar durante o dia a dia o que vocês precisam de comer, quais são os grupos alimentares, né, os que estão no topo da pirâmide e na base, e distribuir isso aí em participações, né? Ver o quanto você precisa de comer de cada grupo e fazer uma representação gráfica disso. Essa seria, por exemplo, uma utilização dessa ferramenta gratuita. Depois que a gente faz essa edição toda, alimenta, trabalha com os dados que a gente tem, é simplesmente a gente fecha não, a gente só retorna na outra aba aqui, ó, retorna aqui e ele vai atualizar, ó, ele vai pedir para atualizar aqui, ó, a gente dá um atualizar e toda aquela edição que a gente fez lá no Google Planilhas, ele atualiza aqui. Para não estender muito, para não ser muito extenso esse tutorial, a gente vai encerrar por aqui. Então, a gente aprendeu, recapitulando, a fazer o login dentro da conta do Google, entrar no Google Documentos, fazer a inserção de um gráfico, que ele pode ser de pizza, de linha. Por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer a inserção de um outro gráfico agora aqui. E aí ele vai seguir o mesmo caminho. Abrir o documento no original, aí ele vai criar uma outra aba. Esperar carregar aqui. E vai gerar um outro gráfico, só que dessa vez de linha, seguindo os mesmos padrões, né? Então, se a gente quisesse inserir aqui mais uma outra linha, seria basicamente assim. Ó, ele inseriu mais um dado aqui, ó, mais uma informação. Vamos ver quanto é a informação aqui e o período aqui. Isso aqui já é um gráfico, ele exige um ponto A e um ponto B. Seria aqui representado pelo período 1 e período 2. Então, por isso que ele é um pouquinho mais complexo e eu preferi fazer o de pizza, tá? Da mesma forma, eu já mostrei para vocês como faço para editar aqui, ó, e personalizar. Aqui ele vai ter também informações referentes a esse tipo de gráfico. Da mesma forma, é só retornar aqui, ele já vai pedir para atualizar. E é isso. Vou deletar agora aqui, ó. Dá um delete e ficamos com o nosso rápido tutorial de como inserir um gráfico e editar dentro do Google Docs. Até mais, pessoal!